Igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nesta noite? Quantos? Glória a Deus, aleluia. Também quero dizer da minha alegria, aleluia, alegria imensa de estar junto dos nossos irmãos aqui nessa casa, retornando, né? Eu já estive aqui em uma oportunidade, louvado seja Deus, foi muito prazeroso, e hoje Deus me dá esse presente de estar novamente aqui junto aos nossos irmãos, neste culto com jovens, liderado pelo nosso amigo Alexandre, louvado seja Deus. Ele falou aqui a distância que eu percorri para estar aqui, mas o fato é que o nosso problema nunca vai ser disposição, não é? Eu já deixo os meus amigos tudo ciente, meu problema nunca vai ser disposição, vai ser sempre dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não vou, mas disposição sempre nós vamos ter, glória a Deus, amém? Até para Jesus já falei, Senhor, só não faço se o Senhor não quiser, porque disposição a gente tem, louvado seja Deus. E é muito bom estar entre amigos, eu fico lisonjeado, eu fico honrado, o fato de eu sair lá da igreja que eu pastoreio, que eu também sou pastor da igreja, da Assembleia de Deus de Madureira em Promissão, uma igreja bonita, um povo abençoado, aleluia, mas eu vir de lá para cá é um presente que Deus me dá estar junto de nossos irmãos, amém? Vocês poderiam convidar outros, tem tanta gente bacana aí, de Deus, né? Mas foram bondosos comigo e eu sou lisonjeado com isso. Deus abençoe muitíssimo mesmo, Deus abençoe, né? Também o pastor desta igreja não está, mas transfira a ele também, pastor, a minha saudação. Eu tenho segundo, diga para ele, glória a Deus, pastor Marcos, sobre a minha saudação ao pastor Diogo, como também ao pastor presidente, meus irmãos, que eu estive em algumas oportunidades também pregando quando eles estavam lá em Guariba, louvado seja Deus. E eu fico muito feliz pelo sucesso de todo o campo. É como um dia eu fui pregar em São Paulo, uma igreja co-irmã nossa, né, a outra, e eles não são muito simpáticos com nós de vez em quando, né? Eu fui junto com um amigo meu, que ele foi pregar na igreja, chegou lá, o pastor disse assim, ó, Deus abençoe o irmão Davi, que hoje ele só mudou de cômodo, né? Ele está na mesma casa. É como se eu não tivesse na mesma casa, né? Eu mudei de casa, o Davi só de cômodo. Então, hoje eu só mudei de cômodo, só estou na mesma casa. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Bênção de Deus. Meus irmãos, eu quero que você leia comigo, por favor, um texto da Bíblia, em Daniel, capítulo de número 3, por favor, por gentileza, abra sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo de número 3, é onde eu tenho aqui, nesta noite, da parte de Deus, uma palavra de reflexão para o teu coração, para o nosso coração. Meus irmãos, foi isso que Deus me inspirou a ler nesta noite também, fazer aqui uma reflexão junto de vocês. Glória a Deus. Capítulo 3 do livro do Daniel. Haja visto que é um culto de jovens, então seria muito justo nós falarmos aqui a respeito de jovens na Bíblia, que no caso aqui são jovens exemplares em uma época de corrupção. Ok? Louvado seja Deus. Capítulo 3, versículo de número 13 em diante, diz assim: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servir aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor:
não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Você pode dizer amém? Amém. Muito obrigado por você ter permanecido de pé enquanto eu fiz a leitura. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Deixa eu pegar minha água aqui. Aleluia. Não, vou tomar isso aqui já. Desperdiçar não, que tá. Não pode desperdiçar água não, vamos beber essa também. Glória a Deus. Amém? Queridos irmãos, aleluia, a palavra que eu li aqui nesta noite, esse texto aqui que é conhecido da amada igreja, eu já fiz a leitura, né? E como diz o sábio pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a pregação já começa na leitura. Quando você faz a leitura, você já está pregando. Louvado seja Deus. A história que todo mundo conhece, essa história bíblica, que é uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia, por conta dos milagres ocorridos e por conta da postura que esses jovens protagonistas, meus irmãos, realizaram neste capítulo. Eu fiz a leitura, meus irmãos, dessa história bíblica ainda hoje, eu venho meditando nela desde ontem, louvado seja Deus, e o Senhor me deu algumas coisas aqui neste texto e eu quero compartilhar com a igreja. Já de antemão, o que o Senhor me revelou neste texto aqui, aleluia, é uma coisa que Nabucodonosor esperava ver e não viu, e 3 coisas que ele não esperava ver e viu. Ou então, algumas coisas que ele esperava ver e não viu, e algumas coisas que ele nem pensava em ver e ele viu. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Começando já, meus amados irmãos, desde o início aqui, o que é que ele esperava ver e infelizmente, por conta dele, ele não viu. Todos nós sabemos, meus irmãos, que este capítulo de número 3 de Daniel vai falar deste episódio em que Nabucodonosor, ele se envaidece, ele fica vaidoso por conta do sucesso que ele estava tendo, de modo geral, em toda a terra, meus amados irmãos, protagonizando como rei da Babilônia. Nós sabemos que a Babilônia, durante um tempo, ela foi, de fato, a nação que predominou o mundo. Babilônia, ela regia, Babilônia ditava as regras. A palavra do Senhor vai dizer que por um tempo, meus amados irmãos, este reinado, ele cresceu de maneira tal que ele causava pavor em todas as demais nações. Esse reinado cresceu de tal forma, meus amados irmãos, que diz a história que a glória de Babilônia era tremenda. Você não vinha em outro lugar, meus amados irmãos, a glória, aleluia, da riqueza, da posição, da ostentação que tinha em Babilônia. A história vai dizer que jardins que tinha em Babilônia, o senhor que mexe com vaso, era dos mais belos na terra, louvado seja o nome do Senhor. Babilônia era cartão postal, Babilônia era, meus amados e queridos irmãos, de certa forma, louvado seja Deus, uma nação que ela cresceu de tal forma nas mãos de Nabucodonosor, que ela ganhou este protagonismo de ser gloriosa, de ser grande, de ser imensa. E as nações, quando ouviam, meus irmãos, a respeito de Babilônia, logo ficavam retraídas, porque ninguém tinha, de fato, condições de superar esta nação. Mas todo sucesso, meu amado e querido irmão, ele parece que desperta alguns comportamentos no ser humano que os tiram, né, da normalidade. Nabucodonosor, depois que cresceu, ele já não contente, já, meus amados irmãos, de ver o seu nome crescer e ser reverenciado, ele agora tem o interesse também de ser reconhecido como Deus.
E ele trabalha com todo empenho para que isso aconteça mesmo no capítulo de número 2, havendo a profecia da estátua, meus amados e queridos irmãos, que o Senhor mostrou que ela ia sucumbir, ia cair, mas mesmo ele tendo alerta, diz a Bíblia, que ele protagonizou, meus amados irmãos, esse projeto de levantar uma estátua de cerca de 30 metros de altura, toda feita de ouro maciço, a fim, meus amados e queridos irmãos, que fosse instaurado o seu projeto de adoração. E a Bíblia vai dizer que quando ele teve esta ideia, ele preparou de maneira, meus irmãos, peculiar. A Bíblia vai falar que ele fez com que fosse convidado ou convocado todas as províncias, todos os reis, todos os prefeitos, todo mundo precisava comparecer para essa cerimônia solene, porque era algo que ele queria impor, é algo que ele queria colocar na ideia de total. Ninguém podia ficar fora desta glória que Nabucodonosor queria receber. E a Bíblia vai dizer que algumas coisas correu conforme o script criado por ele. Louvado seja Deus, a estátua foi construída, não sei quanto tempo levou, mas de fato foi construída, os convites foram feitos, os ensaios, meus amados e queridos irmãos, com os músicos também foram feitos, tudo de maneira que ele havia pensado, projetado, estava tudo certinho para acontecer. Louvado seja Deus. Foi, meus irmãos, convocado de maneira geral todo mundo. A única ausência que a gente vê aqui é de Daniel, e a gente não sabe onde ele estava, mas a gente não consegue enxergar ele aqui, mas todo mundo estava lá. A Bíblia vai falar que todo mundo estava lá, meus irmãos. Você vai prestar atenção e vai falar que existia uma massa de pessoas que atendeu o convite do rei Nabucodonosor. Então, a ideia de Nabucodonosor, eu falando neste primeiro tópico sobre o que ele queria ver e não viu, que era o projeto da adoração ao seu nome, que era o projeto, meus irmãos, da vanglória do seu nome. Nabucodonosor tinha esse sonho, trabalhou para isso, investiu a isso, fez de certa forma, meus irmãos, um empenho muito forte para que este plano dele fosse concretizado. Louvado seja Deus. E aparentemente, meus amados irmãos, deu tudo certinho, todo mundo chegou para enxergar, para poder ver. Louvado seja Deus, essa estátua. E quando de repente que a cerimônia já começou, meus amados e queridos irmãos, então veio a ordem. Porque o que trazia honra para Nabucodonosor não era o ouro gastado para construir aquela estátua. O que trazia honra para Nabucodonosor é ver as pessoas se curvando perante essa estátua. Percebe-se que hoje também, meus amados e queridos irmãos, a gente fala muito de dinheiro. E se tem uma coisa que é bom da gente ter, é dinheiro. Eu não tenho, mas eu acho que é bom, louvado seja Deus. É dinheiro, é ter carro, é ter, meus amados irmãos, condições de fazer aquilo que você deseja, mas parece que humilhar as pessoas é mais prazeroso do que ter dinheiro. Parece que ver as pessoas se curvando aos seus projetos, às suas ideias, ao seu querer, é melhor do que ouro. Construir uma estátua daquela, meus amados, vão ter todo aquele ouro que poderia ser usado para comprar tanta coisa, para fazer tanta coisa, mas a vontade de Nabucodonosor era ver as pessoas curvadas perante ele, era ver, meu amado e querido irmão, as pessoas reverenciando o seu projeto e a sua ideia. Ele queria ver isso, e a Bíblia vai dizer, meus amados e queridos irmãos, que ele viu, só que ele não viu de maneira total. Eu não sei quantas pessoas tinham ali, a Bíblia não vai falar quantas pessoas, mas eram milhares de pessoas, era muita gente que estava ali, e a Bíblia então vai dizer que esse projeto que ele tinha, essa vontade que ele tinha, porque como eu já disse, aleluia, todo o ouro que foi usado para construir a estátua, de certa forma não trazia alegria ao coração de Nabucodonosor. O que ele queria ver é joelho dobrado, o que ele queria ver é pessoas curvadas, e ele projetou, meus amados irmãos, que todos pudessem, aleluia, dar a ele a satisfação de ter o joelho dobrado perante a sua estátua. Mas a Bíblia, meu amado querido irmão, vai dizer que ele teve a vontade, preparou tudo, empenhou tudo para ver todo mundo de joelho dobrado, mas a palavra do Senhor diz que por causa de 3 jovens, o seu plano, aleluia, não foi concluído. Ele viu muita gente com o joelho dobrado, mas ele
ele não viu todos, aleluia. Ele viu a maioria das pessoas com o joelho dobrado, mas ele não teve a alegria de ver todas, louvado seja Deus. Ou seja, ele tinha o desejo de ver o seu plano ser executado, de honra, de vanglória, meus irmãos, e de soberba. Ele viu isso? Não. A Bíblia vai dizer que ao invés de ficar alegre, porque eu sei, ele se preparou para ter aquela alegria estampada em seu rosto. Ele queria ter essa visão de ver todo mundo de joelho dobrado, e quem sabe seu coração já estava preparado, aleluia, para quando ele visse todas as pessoas se curvando. Mas a Bíblia vai dizer que ao invés de alegria aquele dia, meus amados irmãos, o que despertou na vida de Nabucodonosor foi o quê? Foi a raiva, foi o ódio. Ele pensava que aquele dia seria um dia de alegria para ele, Alexandre. Ele pensava que aquele dia seria um dia de satisfação para ele. Ele pensava que naquele dia tudo aquilo que ele havia idealizado, pensado, iria se concretizar, e ele ia deitar na cama, louvado seja Deus, alegre. Foi isso que aconteceu? Não, ele queria ver isso, mas ele não viu. E o que é que ele não esperava ver, pastor? Aleluia, e ele viu. A primeira coisa que ele esperava ver era todo mundo de maneira geral dobrando o seu joelho. Ele conseguiu ver? Não, ele não viu todo mundo. Ele viu 3 pessoas que ficaram irredutível de pé, louvado seja Deus, de maneira proposital, com a intenção de frustrar o plano, aleluia, de Nabucodonosor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não está entendendo? Ele não esperava que tivesse alguém audacioso para frustrar os seus planos, aleluia. Ele não esperava que tivesse alguém, meus amados irmãos, de postura, alguém que estivesse, aleluia, desafiando toda aquela glória para de alguma maneira frustrar o seu projeto e o seu plano. Sabe por que Deus me deu essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Deus me trouxe aqui para falar para você que você não faz parte da maioria, você não faz parte da totalitária que vai com, aleluia, o vento da inovação, o vento, com a onda da moda. Louvado seja Deus. Não, Deus não te chamou para andar na onda da moda. Deus te chamou para ser o diferente. Deus te chamou, aleluia, para ser aquele grupinho pequeno que vai permanecer de pé. Deus te chamou, aleluia, louvado seja Deus, para frustrar os projetos do adversário, aleluia, de idolatria. Quem está entendendo, levanta a sua mão e adora o nome de Jesus. Se quiser fazer um barulho aí, pode ficar sossegado, glória a Deus. Então o que é que ele esperava ver, pastor? Louvado seja Deus, ele esperava ver o seu projeto ser concluído, ele esperava ter satisfação naquele dia, aleluia. Mas se tem uma coisa que crente gosta de estragar, é prazer do adversário, aleluia. É por isso que o diabo não gosta de crente, aleluia, porque ele pensa que vai ver todo mundo no carnaval, mas não vai ver. Ele pensa que vai ver todo mundo, aleluia, cheirando farinha, roubando, matando, brigando, mas não vai ver. Por quê? Porque tem um grupo que não dobra o joelho, aleluia. Tem um grupo de jovens que não é levado pela onda, meus irmãos, da inovação das faculdades. Tem um grupo de jovens que não é de maneira nenhuma convencido, aleluia, com a teoria, meus amados irmãos, que é imposta na mente da juventude hoje em dia. Existe aquele grupo, aleluia, que independente, aleluia, do que o mundo está ocorrendo, a vida dele é agradar a Deus, glorificar o nome do Senhor, bem dizer o nome do Senhor. Quem está entendendo, aleluia, o que Deus está falando, levanta a sua mão para adorar o nome de Jesus. Deus me trouxe aqui, aleluia, para falar o que é que Ele espera de você. Deus me trouxe aqui, louvado seja Deus, para fazer você entender qual é o tipo de protagonismo que Deus quer que você exerça. Deus me trouxe aqui, Adai tu calamande prove derrai astergue comunai, para dizer que você vai estragar muitos prazeres por aí. Você vai estragar muitos prazeres, aleluia, porque a ideia da mocidade hoje no mundo lá fora é desfrutar, é ter prazer, aleluia. E a ideia dos crentes, dos jovens crentes dentro da igreja, aleluia, é viver uma vida de prazer? Não, é estragar prazeres, aleluia. E que tipo
tipo de prazer que você vai estragar, é aquela vontade do diabo de ver, aleluia, a juventude toda aos seus pés, fazendo aquilo que não deve, entristecendo o nome do Senhor. E quando ele pensa que vai conseguir você ser como a maioria, aleluia, você recebendo a orientação de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus, você vai fazer totalmente de maneira contrária. Sabe por quê? Porque você é diferente, jovem, aleluia. Porque você é diferente, você é diferente, você é cheio de Deus e tem compromisso com Deus. Alamanda gaçui derrai. Quem está entendendo, levanta a mão, diga glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus, preste atenção. O que é que ele queria ver? Ele queria ver, aleluia, a sua religião totalitária, como diz Hernandes Dias Lopes, ser instaurada pelo medo. Ele queria pregar a religião, meus amados irmãos, que alcança a consciência, mas não alcança o coração, porque tudo que é imposta pelo medo, você consegue alcançar a consciência da pessoa, mas o coração é só o amor que pode alcançar. Aleluia, você não veio para cá obrigado, ninguém colocou um revólver na tua cabeça, uma faca no teu pescoço, no teu peito, não, só foi feito convite, vamos lá? Aleluia, a palavra entrou no teu coração, não, eu vou estar lá, glória a Deus, eu vou estar lá, em nome do Senhor Jesus, eu vou estar lá, aleluia, eu vou estar lá. Essa é a religião verdadeira, não é a religião de Nabucodonosor, é a religião onde o Espírito Santo fala e você é convencido por ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu gosto tanto dessa palavra, louvado seja Deus, eu gosto tanto dessa história, porque ela vai me mostrar, meus amados irmãos, o que é que Deus espera de mim. Você vai ver na Bíblia Sagrada, preste bem atenção no que eu vou falar, porque a gente muitas das vezes fica preso nos textos bíblicos onde a gente vê Deus em ação. A gente se atém, aleluia, aos textos da Bíblia, e principalmente nós, quando temos uma oportunidade de pregar, a gente sempre, principalmente quando tem um primeiro contato, quando tem um contato esporádico, quando você vai ver o público a primeira vez, você sempre quer deixar aquela impressão, um caminho para voltar. Essa é a ideia do pregador. Aí fica se atendo aos textos bíblicos onde Deus está em ação. Ei, mas eu vi a mão de Deus operar aqui, mas eu vi que o protagonismo, meus irmãos, assumido nessa história bíblica, aleluia, não é de Deus, é desses três jovens. Aqui, aleluia, na Bíblia de modo geral, as pessoas começam a enxergar Deus agindo e operando. Aqui não, aqui Deus está de braços cruzados, sentado no trono e assistindo, aleluia, aleluia. Agora não é eu que vou assumir o protagonismo, são vocês. Mostra para Nabucodonosor quem vocês é, aleluia. Mostra para ele, louvado seja Deus, sem interferência nenhuma. Eu não vou interferir, eu não vou impedir a estátua de ser construída, eu não vou impedir a fornalha de ser construída, eu não vou impedir o fogo de ser aceso, eu não vou impedir a palavra de ser dita, não, aleluia. Eu quero ver até onde vocês são capazes de ir com a sua fé, eu quero ver até onde vocês é capaz de assumir o protagonismo e mostrar que é crente. Cadê aquele que está entendendo? Levanta a mão e diz amém. Presta atenção, jovens, igreja de maneira geral, todos nós aqui é jovem, perdeu os cabelos, mas é jovem, aleluia. Passou os anos, mas é jovem ainda. Presta atenção. Louvado seja Deus. Haverá momentos na nossa vida que nós, meus amados irmãos, aleluia, deveremos de alguma forma defender a ideia de evangelho que a gente tem. Há momentos na nossa vida que nós vamos realmente ter que mostrar aquilo que nós queremos. Vai ter momento na nossa vida que nós vamos ser desafiados, aleluia, a mostrar realmente qual é o nível de espiritualidade que a gente tem. Aleluia, haverá, meus amados irmãos, momentos na sua vida que você não vai ver milagre, que você não vai ver a intervenção de Deus, que você talvez não vai ver a porta aberta, pelo contrário, você vai ver a imundície, você vai ver de alguma forma a violência ser propagada, a imoralidade ser propagada, e de repente você fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia, aonde o Senhor está? Não, Deus está dizendo, eu quero ver, é aonde você está, se está na
minha presença ou se não está, aleluia, se tem compromisso ou se não tem, aleluia. Ei, esse é um dos episódios da Bíblia que eu costumo dizer, aleluia, que as ações do servo de Deus deixam Deus alegre. Eu tenho certeza que quando Deus olhou do céu naquele dia, Ele viu que vale a pena confiar, que talvez Ele não vai ter a maioria, aleluia, mas os poucos que Deus tem vai trazer satisfação ao seu coração. Os poucos que Deus tem vai trazer satisfação ao seu coração. Quem está entendendo, levanta a mão e diz amém. Agora um retorno aqui para mim, só um pouquinho. Glória a Deus, presta atenção. Quando eu morava no Caju, eu fui para o Caju, eu era jovem. Aceitei Jesus ali, aleluia. E no Caju eu era tão crente que eu não ia para o shopping, não ia. Só ia para a igreja. Não tinha também, né? Só um mercado malemar. Peguei firme com Jesus num monte de oração e vai e tal, né? Aí um dia fui visitar um tio meu lá em Americana. Quando cheguei em Americana, meu primo jogando bola, e vocês sabem que lá no Caju, o negócio era sério para ser crente no Caju. Naquela época, né? Não sei hoje. Aleluia. Fui para Americana, quando cheguei lá, meu primo jogando bola. Vamos jogar bola, primo? Eu falei, não, estou com a perna doendo. Estava boa a perna. Mas não estava na casa dele. Eu não vou não. Aí ele chegou depois de mim, o meu primo é gente boa, bacana. Ele falou assim para mim, hoje nós vamos sair. Eu falei, e não, nós vamos. Eu com medo, eu crente, irmão, crente. Não, nós vamos na igreja. Ele fez assim, eu falei, glória a Deus, né? Eu sabia que ele não era crente, e até hoje não é. Nós vamos na igreja, aleluia. Porque tem umas meninas que nós estamos conversando aí, diz que só vai levar a conversa adiante se nós for no congresso hoje, lá na igreja. Falei, bora para a igreja. É uma maneira. Eu não consegui convencer ele, mas ele com uma ideia errada foi. Chegamos lá na igreja, congressão, meus irmãos, só aqueles pregadorzão que lá em Americana tinha uns congressos bacana, e eu lá, o fogo pegando, meus irmãos, e o meu primo, que hora que vai acabar esse culto? E eu orando para o culto não acabar, glória a Deus. Estava cheio de Deus ali, cheio de alegria. Meu primo, os amigos dele, de repente, meus irmãos, eu tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo, eu estava doido para falar em língua estranha. Falei, mas ele não vai entender se eu dar uma rajada aqui perto dele. Eu falei, primo, eu vou no banheiro. Ele falou, pode ir. Fui para o outro lado da igreja, lá eu dei lugar, sapateei, rodopiei, aleluia. Depois voltei lá onde meu primo estava dizendo, rapaz, você demorou, hein? Pensei que tinha caído na descarga. Falei, não, aleluia, eu estava lá. Aí de repente meu primo falou, deixa essas crentes para lá. Eu falei, mas rapaz, nós já está aqui, vamos ficar. Não, vamos sair daqui. Vamos lá para o tal de, acho que é caipirógamo que tinha lá, né? Não sei se você era do mundo, já foi lá. E nós fomos para lá, um monte de gente. Eu falei, Jesus, estava tão bom lá na igreja. Aleluia, e agora que nós vamos entrar nesse trem. Aí ficamos ali na porta do caipirógamo ali. Vamos entrar? E eu orando. Não, eu não podia falar nada, eu estava ali, não é? Eu estava ali discutindo, vamos, não vamos, e eu orando, Jesus, eu não quero entrar, não, Jesus, eu sou crente, vai ficar feio para mim, eu vou lembrar das coisas do passado, o diabo vai achar que vai pôr na minha cabeça que eu sou bonito, e eu sei que eu não sou, aleluia, então não deixa eu entrar lá dentro não, pelo amor de Deus, pai, eu orando, aí meu primo, e aí, nós vamos entrar ou não vamos? E o que você fala, primo? Eu falei, eu estou aqui, rapaz, né? Eu estou aqui, glória a Deus. Não, o primo, o que nós decidimos, o primo vai fazer, não é, primo? Eu estava ali, Jesus, põe a tua mão, até que o Espírito Santo visitou o coração deles e falou assim, não, aqui está muito chato hoje, vamos comer lanche, aleluia, que nós ganhamos mais, louvado seja Deus. E aquele dia Deus pôs a mão, meus amados irmãos, e nós não entramos ali, louvado seja Deus, fomos comer lanche. O meu primo, depois de tempo que ele foi descobrir que eu era crente, mas eu estava numa batalha ali, Senhor, eu sei que eu vim visitar o meu primo, minha família, eu não vim aqui para ditar regra, eu não vim aqui para falar o que é certo, o que é errado, mas eu não quero influência do mal na minha vida, me guarda, me tira daqui, aleluia, e Deus ouviu a minha oração e me deu vitória. Por que o Senhor fala isso? Porque, louvado seja Deus, preste atenção, Nabucodonosor, meus irmãos, quando instaurou, aleluia, o decreto da estátua de 30 metros de ouro para ser adorada,
você vai perceber, meu amado querido irmão, louvado seja Deus, que não era um tipo de reunião sem propósito. Nabucodonosor, meu amado querido irmão, não queria só instaurar a maneira truculência, não. Ele usou, meus amados, não tem instrumento tocando aqui. Louvado seja Deus, tem instrumento tocando, tem vários instrumentos aqui. Aí eu fui procurar entender por que é que tinha que ter música numa ideia totalitária que ele tinha, meus irmãos, de uma maneira que ele queria que todos adorassem. Foi aí que eu entendi, meus amados e queridos irmãos, que Nabucodonosor se valeu daqueles instrumentos musicais e da música para poder dominar, meus amados e queridos irmãos, as emoções do ambiente. Percebe como é diferente eu pregando, o irmão tocando, e quando eu estava pregando, sem? Louvado seja Deus, porque a música toca, a música influencia, seja a música evangélica, seja que não é evangélica, ou seja, de alguma maneira a música vai trabalhando para o nosso coração ser amolecido e a gente, aleluia, poder, louvado seja Deus, ser influenciado. Eu optei pela música do irmão tocando aqui, louvado seja Deus, mas preste bem atenção, a Bíblia vai dizer que isso não funcionou para Sadraque, Mesaque e Abednego. Não tem aquilo que o diabo invista que vai amolecer o coração, porque quando é crente, quando é servo, aleluia, e a ideia dele é de obedecer a Deus, a tua palavra, e ser fiel ao Senhor. Quem está entendendo, levanta a mão e diga glória ao nome de Jesus. Porque o diabo de vez em quando ele vem tentando convencer, tem coisa que ele impõe. Ele não queria impor. A primeira ideia de Nabucodonosor era convencer. Depois, quando dava certo, ele ia impor. O convencimento vem através de ideologia instaurada nas faculdades, nas escolas, entre os amigos, não é assim? Louvado seja Deus, de alguma maneira, eles tentam alcançar o nosso coração, nós que somos crentes fiéis ao Senhor. Aí de repente, quando ele sabe que não consegue entrar no confronto mais conosco, com aquela ideia que tinha de terror, lembra do passado, que as pessoas falavam que as coisas caíam dentro de casa, que ia barulho no quintal, param essas coisas aí, não é muita gente que fala, por quê? Porque ele mudou a estratégia, ao invés de colocar terror, ele tenta convencer, ele tenta mesclar o que é certo, o que é errado, para colocar no meio do povo de Deus, aleluia, para o povo de Deus se ater àquilo que ele está colocando, meus irmãos, para convencer o nosso coração. Mas que onde eu olho para Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vejo uma postura tão interessante aqui, é que nem a maneira truculenta e nem a música que mexe com o ego, meu amado querido irmão, convenceu o coração daquele jovem. Sabe por quê? Porque quem tem o Espírito Santo não tem outra influência na vida dele se não for através do Espírito Santo. Não tem aquilo, aleluia, que vai nos convencer a deixar de fazer o que nós estamos fazendo, ou então fazer aquilo que desagrada a Deus. Sabe por quê? Porque estamos convertidos no Senhor, aleluia, já fomos alcançados pelo Senhor, nós somos do Senhor, o Senhor, aleluia, é o nosso dono. Quem está entendendo, levanta a mão e diz amém. Eu estava numa obra esses dias, um moço trabalhando comigo, e ele congregou comigo 7 anos atrás. Depois que eu deixei de ser pastor dele, ele voltou para as drogas e aquela bagunça, e ele estava desempregado na cidade vizinha, que eu fui pastor lá em Havaiandava. Ô pastor, tudo bem? Tá precisando aí? Precisando. Aí começou a trabalhar comigo, já começou a falar de ir na igreja, De repente ele falou para mim, por que eu não consigo ficar firme? Por que eu não consigo ficar firme? Agora eu estou com vontade de ir na igreja, que eu estou aqui com o Senhor. Eu falei, porque você é levado pelo ambiente que você vive. Se você está no meio de quem é crente, você está com vontade até de profetizar, de pregar, mas se estiver no meio de alguém que está fumando um baseado, fazendo coisa desse tipo, você acaba sendo influenciado pelo ambiente. O dia que você aprender a não ser influenciado pelo ambiente, mas só ser influenciado pelo Senhor, não importa onde você esteja, você vai sempre desejar mais Deus do que qualquer outra coisa na tua vida, aleluia. Louvado seja Deus, está entendendo? Babilônia não influenciou
influenciou esses 3 jovens. Nabucodonosor, aleluia, não influenciou esses 3 jovens, porque Nabucodonosor é grande, e no mundo, tudo aquilo que a gente enxerga como grande, parece que inspira. Tem jovem querendo ser o Neymar, tem jovem querendo ser não sei quem, aleluia, não é assim, se eu fosse fulano. Agora na igreja não, aleluia, a nossa única inspiração é o Espírito de Deus. Não importa quem é grande que esteja na minha frente, não importa o ambiente que eu esteja vivendo, mesmo que eu não esteja mais em Jerusalém, ou mesmo que eu esteja na Babilônia, terra pagã, eu sou servo de Deus, aleluia, e tenho compromisso com Ele. Só aquele que está entendendo, deixa eu ver, levanta a mão para adorar. Agora deixa eu terminar, louvado seja Deus, vou até fechar a Bíblia aqui, aleluia. Então o que é que ele esperava ver? Ver o seu plano dar certo. O que é que ele viu? Ele viu, repita comigo, ele viu, estou terminando, diga, ele viu os seus planos serem frustrados. Preste atenção aqui, a maioria estava com Nabucodonosor ou estava com Deus? De quem que era a maioria aqui? Aleluia. E ele ficou contente, meus irmãos, de ter a maioria do seu lado? Não. Quem tinha a maioria aqui? Nabucodonosor. Quem tinha a minoria? Deus. Nessa multidão, quantos que Deus tinha aqui? Quantos que tinha? Quantos crentes aqui em Deus? Mostra para mim aí com o dedo, mostra para mim. Aleluia, 3, diga 3. Vamos imaginar aqui a ideia de 50 mil pessoas. Aleluia. Não, 1000 pessoas, senão eu vou tentar fazer uma conta aqui, vai ficar feio para mim. 1000 pessoas. E ele tem 997 pessoas do lado dele. Se eu falar 50 mil, ia dar trabalho, né, para tirar esses 3. Louvado seja Deus. 997 pessoas estão do lado dele. Não é uma satisfação? Aleluia, não é uma satisfação? A maioria está do meu lado. Não quero saber de quem está contra. 3, né? Vai caçar outro rumo, vai para outro lugar. Não. Mas entenda uma coisa, a satisfação de Satanás nunca será completa se você não estiver no projeto dele. A satisfação do inimigo nunca será completa, aleluia, se você não estiver envolto no projeto que ele tem, no plano que ele tem. É por isso que ele tem raiva de você, é por isso que ele não aceita você, é por isso que ele luta contra você, sabe por quê? Aleluia, porque ele acha que você deveria ser dele, trabalhar para ele, fazer as coisas para ele, mas nós vamos dar esse prazer para ele? Aleluia, não, aleluia, nós estamos com Jesus. Quem está com Jesus, levanta a mão aí e adora o nome do Senhor. Agora preste atenção, diferente de Nabucodonosor, a minoria está com Deus. A minoria está com Deus, Deus só tem 3, aleluia, Deus não tem os 997, mas a alegria de Deus é estampada com 3, aleluia, porque o que traz alegria para o coração do Senhor, não é, meu amado querido irmão, a teoria da maioria, não, aleluia, o que traz alegria para o Senhor, aleluia, pode ser até um número pequeno, mas um número que tenha compromisso, um número que goste do Senhor, um número que ama o Senhor, um número, aleluia, que faça tudo pelo Senhor. É como esses dias, eu dando uma palavra para as nossas irmãs, ela reclamando, pastor, nós temos mais de 30 irmãs, mas é só 10 que vêm no ensaio, as outras não vêm. Eu falei, filha, não fica triste por causa disso, pega essas 10 e faça barulho com 10, aleluia, faça barulho com 10, faça o trabalho com 10, aleluia. Sabe por quê? Porque pela Bíblia a maioria não tem compromisso. Se você for olhar na Bíblia, a maioria não tem compromisso. É, pastor, é. A Bíblia diz que saiu 600 mil homens, fora mulher e criança de lá de Israel, aleluia, do Egito para Israel, mas a Bíblia diz que só 2 entrou na terra prometida, a maioria morreu no deserto. A palavra do Senhor vai dizer que Jacó tinha 12 filhos, 11 filhos era só raivoso e invejoso, é só um que tinha compromisso com Deus, que era José. A palavra de Deus vai dizer que Jessé tinha 8 filhos, 7 filhos era só tamanho sem vergonhice, era só um, aleluia, que adorava a Deus.
Deus, glorificava o Senhor e estava disposto, aleluia, para glorificar o nome do Senhor. Mas isso é lá no Antigo Testamento, pastor. No Novo também tem. A Bíblia vai dizer que Jesus chamou 70, de 70 escolheu 12, de 12 é só 3 que foi no monte orar com ele. Mas no dia que Jesus foi crucificado, é só um que apareceu lá no pé da cruz. A maioria foi-se embora. Ei, a Bíblia diz, preste atenção, não vai pela maioria. O Senhor diz, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Não olhe para a maioria, seja fiel a Deus. Quem está comigo, levanta a mão e diga glória a Deus. A maioria não era de Deus, mas nem por isso Deus ficou triste. A maioria não era de Deus, mas nem por isso Deus ficou insatisfeito, aleluia, porque Deus não perde tempo com quem não quer, aleluia. Deus se alegra, meus irmãos, e dá atenção com quem está querendo. Eu vou falar de novo para ver se você presta atenção e dá um aceno de fé aí. A maioria pode até não estar com Deus, só que Deus não perde tempo com uma maioria que não quer. Deus, aleluia, se empenha, trabalha e está do lado que mesmo que seja aquela maioria, mas que minoria, mas que esteja honrando o seu nome, aleluia. Ei, você pode não fazer parte da panela, você pode não ser expressivo, mas Deus te ama, aleluia, Ele conta com você, e lá, louvado seja o nome do Senhor, que você está aqui, nesta noite, recebendo essa porção da palavra de Deus na tua vida. Para nós terminar, Nabucodonosor ficou irado, ficou com raiva. Fica de pé, por favor. Vocês podem cantar um hino aí, glória a Deus. Só para mim terminar, ficou com raiva. E eu disse aqui algumas coisas que ele não esperava ver e viu. Ele pensava, preste bem atenção aqui, eu já estou terminando. Ele esperava ver todos os meus amados e queridos irmãos conforme a sua vontade e do lado dele. Mas a Bíblia vai falar que, aleluia, 4 daqueles que ele preparou. Quantos? 4 não estiveram do lado dele. Quantas pessoas? Eu não estou falando de Deus não, porque a Bíblia vai falar que tinha 4 lá no meio do fogo. Tinha 4 que ele preparou, que ele achava que ia estar do lado dele, e não esteve. Louvado seja Deus. Como assim, pastor? Me explica isso, é mistério. Deus falou comigo aqui, enquanto eu estava lendo ali. Louvado seja Deus. Ele esperava que Sadraque, Mesaque e Abednego estivessem com ele. No entanto, que quando eles não dobraram o joelho, ele foi ver se era de propósito, porque ele sabia que os meninos eram bacana. Escuta, é de propósito isso aí? Vocês não estão ouvindo? Não precisa nem falar disso aí, é de propósito. Bom, vocês não estão comigo, vocês 3? A maioria está comigo, e está vendo aquela fornalha lá? Aleluia, o fogo que está lá dentro também está comigo. Aleluia, vocês vão ser lançados lá dentro. Aí o fogo, quem sabe, lá de dentro, aleluia, foi quem disse que eu estou contigo? Quem disse que eu estou contigo? E a Bíblia diz que eles foram pegos, meus amados irmãos, amarraram, aleluia, os seus braços e pés. Para que amarrou? Se ia jogar no fogo? É porque crente é perigoso, aleluia, crente é perigoso, pastor. Amarrou pés e mãos e jogou lá dentro do fogo e subiu na plateia para poder ver eles se queimando lá dentro. Mas nem o fogo teve do lado de Nabucodonosor. A Bíblia diz, meus irmãos, que o fogo queimou apenas as cordas que amarravam os pés e os braços daqueles 3 jovens. Sabe o que eu entendo aqui? Aleluia, todas as vezes que houver uma perseguição contra crente, aleluia, e que as pessoas entenderem, meus amados irmãos, que o juízo vai estar do lado dele, não vai estar, porque o juízo só está na mão de Deus. É só Deus que decreta, é só Deus que faz, é só Deus que realiza, é só Deus que permite. E Deus não permite nenhuma ferramenta preparada contra você. Deus não permite nenhuma ferramenta preparada contra você. E o fogo lá dentro falou, nem eu estou do teu lado, aleluia, porque falou que é crente, eu estou do lado que é crente, aleluia. Quem está entendendo o mistério? O fogo sempre está do lado de quem é crente, aleluia. A Bíblia diz que ao invés de queimar a eles, queimou as amarras. Louvado seja Deus, irmão. Crente e fogo é familiarizado, louvado seja Deus. Está no mesmo pacote, crente e fogo, fogo e crente, da combinação certeira, aleluia, louvado seja Deus.
Deus. Nabucodonosor não sabia, mas se tem uma coisa que ao invés de matar crente, fortalece crente, é o fogo de Deus, aleluia, é o fogo do Senhor. E tem fogo de Deus nessa noite para aquecer, para revestir a tua vida, para te incendiar, para te motivar, para te colocar de pé. Quem acredita nisso, levanta a mão, vai adorando, vai glorificando o nome do Senhor, porque o fogo de Deus, aleluia, está entre nós. Quem está comigo, levanta a mão para adorar. Vai adorando o nome de Jesus, aleluia. Oh, meu Deus, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Vai recebendo essa graça, vai recebendo essa graça, vai recebendo essa graça. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai adorando o nome dele, vai adorando o nome dele, vai adorando o nome dele. Vai adorando, vai adorando, vai adorando.